Há uma parte de nós que raramente mostramos, onde guardamos os medos, a raiva silenciada, dores antigas, tudo que foi negado, rejeitado, calado, tudo que está oculto de nós mesmos. Mas o que ignoramos não desaparece, explode em reações que não entendemos, nos impulsos, nos padrões que repetimos. Conhecer a sombra é sentar-se com aquilo que incomoda e perguntar: o que você quer me mostrar? É no encontro com a sombra que nos tornamos inteiros, porque só quem desce às próprias profundezas é capaz de se elevar com a verdade e tornar-se luz para o mundo inteiro. Não há força verdadeira sem vulnerabilidade, não há luz que não tenha aprendido a atravessar a escuridão. A voz mais dura que ouvimos é a nossa. Construímos prisões com frases que aprendemos, quando ainda não sabíamos que podíamos escolher sair delas. Você já reparou como fala consigo mesmo? Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fonte da Alma Tarô. Esse é o primeiro vídeo dessa série de Encontro com as Sombras que eu estou trazendo aqui para o canal. E hoje nesse vídeo específico, eu trouxe o tema da voz interior, que foi um tema que eu também demorei muito para perceber que existia dentro de mim. Não a voz interior no sentido da intuição, né? A voz interior como aquela conversa que você repete para si mesmo. Por exemplo, quando você falha, quando você fracassa, quando você erra, né? O que você sente, o que você fala para você mesmo no momento desse? Você se critica duramente, você se julga, você se deprecia de uma forma muitas vezes cruel, né? Ou quando você vai arriscar dar um passo ousado na sua vida diferente, né? Você se julga também, você se critica, você se apavora diante disso e repete para você frases que tentam manter você aonde você está, que impedem que você avance, por medo de falhar, por medo de ser julgado, por medo de se expor, né? Então esse é o tipo de questão que a gente vai trazer, né? Então é olhar essa voz interior, né? Olhar essas conversas que a gente tem com a gente mesmo, né? E que não são conversas saudáveis, né? Eu percebi que algumas conversas que eu tinha comigo mesmo, eu não diria, por exemplo, para uma pessoa que eu amo. Então foi quando eu percebi que tinha coisa errada ali, né? Não era natural esse tipo de conversa, esse tipo de voz na minha cabeça, vamos dizer assim, né? Então a ideia desse vídeo é, né, trazer, compartilhar um pouco também de como foi a minha experiência, né, com essa jornada aí de encontro às sombras, né? Vamos dizer que não é uma coisa que termina, né? Eu acho que a gente vai estar sempre identificando aspectos novos da nossa... Novos não, né? Aspectos que vêm à luz em determinados momentos da vida, né? Não é tudo, eu acho, que você percebe também uma vez. As coisas acontecem aos poucos. Então, de alguma forma, a gente vai estar sempre trabalhando nisso. Não é uma coisa que tem fim, né? E a proposta do vídeo aqui é trazer para reflexão, realmente, né? Como eu falei. E em nenhum momento esse vídeo visa substituir orientações profissionais, de terapeutas, ou qualquer acompanhamento que você faça com um profissional, tá bom? Então veja também se você se identifica, né? Como anda a sua conversa aí com você mesmo, as palavras que você repete para você, as frases que você repete para você, se você se sente bem com o que você diz, se você diria o que você fala para você para uma outra pessoa, né? Enfim, a ideia é essa, trazer esse tema para a gente pensar, para a gente refletir aqui, tá bom? E hoje eu trouxe duas opções de cartas, opção 1 e opção 2, tá? Então você pode escolher. O que a gente vai tentar ver nessas cartas, né? Como que a sua voz interior pode estar atuando na sua vida nesse momento, né? Ela está te ajudando, está atrapalhando? Como que é esse diálogo interno que acontece aí dentro de você, tá? Então escolha a sua opção. 1 ou 2. Então vamos lá, opção 1. E a gente vai tirar um conselho também, tá? Depois. A sua carta é o 8 de ouros, tá? É uma carta, né? Muito ligada ao trabalho, muito ligada à sua habilidade, à sua capacidade, né? 8 de ouros a gente fala de trabalho, esforço e determinação. Nesse tarô aqui, 8 de ouros é o 8 de raízes, tá? A palavra que veio, né? Raízes, né?
E é um trabalhador numa mina de carvão, tá? Esse tarô aqui, deixa eu mostrar pra vocês, peraí. É o tarô, ó, Rich and Soul. Ele é muito bonito, tá, pessoal? E ele é baseado no sul dos Estados Unidos, tá? Na cultura, enfim, nos costumes, no folclore da região, tá? Eu tenho um oráculo dele, da mesma autora, agora, e o tarô também. Eu gosto muito dos dois, tá? Inclusive, depois eu vou ler a mensagem da carta, porque é muito legal também a forma que ela traz a mensagem, e ela também traz uma música ligada a essa carta. Então, depois eu vou ler para vocês, tá? É uma música de blues, tá? Blues, soul, enfim, né? Desse ritmo aí, tá? Então, 8 de ouros, né? Aqui achei muito interessante a simbologia que veio, né? Porque ele tem esse capacete com a luzinha, ele tá minerando aqui. Então, aqui me vem uma ideia, né? Talvez a voz interior aí de quem escolher essa opção, primeiro essa questão da escuridão e da caverna, né? E das raízes, né? Então, assim, me vem essa ideia de ser algo realmente muito profundo, muito enraizado, né? Que talvez realmente tem raízes, né? Lá atrás, lá na infância, né? Enfim, coisas que estão muito enraizadas realmente, né? É uma voz que talvez você não perceba, né? Porque ela é como se ela tá no escuro, tá na caverna de alguma forma, tá nas profundezas aí, né? Do inconsciente. E talvez a sua voz interior, ela atue, né? Ela vem com força, questionando a sua capacidade, tá? Porque o 8 de ouros é uma carta ligada ao trabalho, ligada ao esforço, né? Ao domínio, né? Então pode ser que você vai se questionar, se julgando incapaz, que você não tem habilidade suficiente, que você precisa aprender muito mais, então, né, às vezes, sabe, ou então assim, melhor nem tentar porque não vai dar certo, né? Aqui tem a ver com a questão da tentativa, né? Com a questão do esforço, da capacidade realmente, tá? E pode ser também que essa voz, ela sirva como realmente essa ideia da parede, né, da caverna, aprisiona você, tenta manter você no escuro, né? Para que você não mude, para que você não saia, né, da onde você está no momento, né? Então tem esse aspecto assim bastante aprisionador de alguma forma, limitante, né? Ele limita você, ele segura, ele contém você, né? Então talvez essa seja uma característica importante. E principalmente através de você se sentindo fazendo você se sentir incapaz, fazendo sentir que você não consegue, ou fazendo você sentir que o trabalho não vale a pena, que o esforço não vale a pena, ou, por exemplo, tudo que é relacionado ao esforço aqui. Vamos supor, é grande demais, esse objetivo é grande demais para você, esse sonho é grande demais para você, esse tipo de coisa, né? Que você vê, né? Ele tá minerando, então tem a parede, tudo, e a ferramenta aqui que vai, né, martelando, enfim, me dá a ideia, assim, de uma coisa meio minuciosa, né? Então, talvez essa voz interior, ela atue aí falando para você que vai dar muito trabalho, muito cansativo, muito desgaste, que não vai valer a pena, sabe? Esse tipo de coisa, tudo que é relacionado ao esforço aqui, de alguma forma. E aí ela acaba mantendo você, limitando realmente a sua ação, né? Ou a sua percepção sobre alguma situação, sobre algum passo que você quer dar, uma decisão que você quer tomar. E é isso, assim, é como se você ficasse no escuro realmente, né? Ela mantém você no escuro de alguma forma, ou aprisionada de alguma forma, tá? E aqui eu entendo que essa voz interior, ela age sempre no momento que você tem uma ideia, essa questão da luz, né, no capacete, ligada aqui à cabeça, então me vem essa questão da ideia. Você tem uma ideia, você vê uma forma de sair, você encontra uma saída, né? Mas talvez sejam coisas trabalhosas, coisas que realmente demandam esforço, né? Mas aí a sua voz vai lá e fala: não, vai dar trabalho demais, é esforço demais, você não vai dar conta, não é para você, e acaba limitando, segurando você, tá? Então, a sua mensagem tem a ver com a ideia da caverna, tá? Eu vou ler a mensagem dessa carta aqui do livro, porque ela é bem interessante, tá? E depois eu vou tirar um conselho também. Aqui também me veio uma outra ideia, tá? Em relação aos detalhes, né? As minúcias que eu tinha comentado, né? Pode ser que você foque muito nos detalhes também, tá? E isso acaba desanimando você, porque em vez de você ver
como um todo a situação, você vai no detalhe e aí foca no detalhe e desanima só por detalhes, por meros detalhes, tá? Ó, o que ele fala dessa carta aqui, né? Trabalho duro, empreendedorismo, diligência, detalhes, artesanato, trabalho. Essa carta simboliza qualquer coisa relacionada à ética do trabalho, um trabalho bem feito ou a prática de trabalhar duro. Ele está voltado para a direita, pois tem uma visão de futuro. Ele se mantém firme e forte. A mineração de carvão era uma indústria significativa nos Apalaches, berço da música country e parte do cinturão carbonífero do país, que se estende pelo Tennessee, Virgínia Ocidental, Kentucky e Virgínia. A mineração de carvão, com sua natureza perigosa e fisicamente exigente, forneceu material para canções que refletiam as experiências da classe trabalhadora. Não é um trabalho divertido, mas como Jimmy Rose gracejou, mantém as luzes acesas. Se você tirar a carta do 8 de raízes, seu trabalho estará em destaque em relação à sua questão. Se essa carta aparecer em contexto com cartas sobre novos começos, como asa ou um valete, pode significar que você está aprendendo um novo ofício ou habilidade, ou talvez esteja prestes a começar um novo emprego. Concentre-se em aprimorar suas habilidades, dedicando-se à sua arte, para que possa alcançar o próximo nível de sucesso. Você precisará respeitar os detalhes à medida que avança para este período de diligência renovada, tá? Tem a parte invertida, tá? Mas não vou ler. Basicamente, ele fala de trabalhos desagradáveis, falta de atenção, desatenção, perda de emprego, enfim, acho que não vai fazer sentido aqui, tá? E a canção, em relação a essa carta, que você pode pesquisar, ouvir, vai que tem algum sentido, né? É A Filha do Mineiro de Carvão. A artista é a Loretta Lynn, tá bom? Vou escrever aqui também no vídeo. Essa carta trouxe muito forte essa questão das raízes, né? E de um histórico familiar talvez difícil no sentido realmente do trabalho, da escassez, talvez tenha alguma influência. Então eu vou tirar um conselho para você. Qual o conselho em relação à voz interior desse grupo? Nossa, eu gostei, porque é como se fosse uma ave branca, tudo muito branco, aqui tudo muito escuro, né? E ela tá sendo guiada pela ave aqui de alguma forma, tá? Eu vou ler a mensagem para vocês. Muitos de nós fomos alimentados com um conceito de pecado original, mas nunca ouvimos a história da inocência original. É assim: você nasceu da pureza, uma alma luminosa, criada a partir de um pedaço do divino, alojada em um corpo humano. Você sempre tem essa inocência em seu âmago, não importa o que ou quem aconteça com você. Tudo o que você precisa fazer para experimentá-la novamente é cair de volta nas asas da sua própria alma e deixar que ela o carregue. Não há erro, pecado que não possa ser submerso na fonte e lembrado de volta ao seu estado original, puro e mágico. O amor dissolve todas as coisas diferentes de si mesmo. Escolha os olhos amorosos e contemple a sua própria vida com cativação e admiração. Agora é a hora de se conectar com a alma inocente, completa, e de tirar o fôlego com a qual você nasceu. Eu achei interessante, né? Se conectar com essa alma, de tirar o fôlego, essa alma inocente, né? Então aqui é um pouco isso realmente, você se libertar desse peso aqui, né? Porque você vê aqui, ele está confinado numa caverna, né? Tudo escuro, só tem um pedacinho da luz. Aqui não, aqui ela tá voando junto com essa ave aqui, entregue, solta, né? Então aqui a ideia realmente seja essa, talvez uma forma. Aqui ele traz muito essa temática da inocência, da pureza, mas me vem aqui essa ideia também da inspiração, né? A criança, ela segue os instintos, ela acredita nas ideias dela, né? Enfim, ela não se coloca dentro de paredes, né? Essa ideia da criança, da inocência da criança me veio aqui. Ela não se limita, ela não se aprisiona, né? Então, eu acho que esse é um conselho aqui para você também, né? Começar a questionar a sua voz através desse ponto da inocência, né? Por exemplo, vamos supor que você quer começar um projeto, né? Aí você está totalmente focado nos detalhes, fazendo tudo minuciosamente e quase desistindo, praticamente desistindo porque você acha que não vai dar certo. Aí se você deixar isso fluir naturalmente através de você,
né? A sua inspiração original, sem essa complicação toda, né? Sem essas paredes todas. Simplesmente seguir a sua inspiração, a sua intuição e se libertar realmente aqui, tá? De tudo aquilo, de todas as vozes, de toda a conversa que você ouviu aí e que você repete para si mesmo e que aprisiona você, né? Então aqui me vem muito forte essa ideia realmente da libertação, se conectando com esse lado mais inocente, mais criativo, mais inspirado, através do medo que ela vai falar com você, né? Então pode ser que você, vamos supor, se você viveu situações anteriores que não deram certo, né? Ela vai trazer essas situações e vai falar, ó, lembra aquela vez? Vem assim essa ideia de fantasmas do passado, né? Então talvez ela use experiências negativas anteriores para assustar você, para dizer que dessa vez vai ser igual, ó, você fez aquela vez, deu tudo errado, essa vez vai dar errado também, né? Então assim, o mecanismo dela é sabotador e ver a luz, né? Ver a luz realmente, né? Porque aqui é como se ela fosse pura luz, né? Aqui tem só um pedacinho, né? Então acho que é deixar essa inocência, essa luz, essa inspiração realmente tomarem conta de você, né? E quando você se deparar com a voz negativa, que vai tentar limitar, que vai tentar travar você questiona ela de forma lógica. Se eu tentar e não der certo, é tão ruim assim, né? Enfim, comece a abordar essas questões que limitam você de forma lógica, né? E trazendo um outro ponto de vista, um ponto de vista mais leve, sem tanta pressão, sem tanta cobrança por resultados. Acho que o Oito de Ouros ele fala muito isso, né? Você está trabalhando, está se esforçando e você quer resultado, né? Mas e se você fizesse simplesmente pelo prazer de fazer, de se entregar, de mostrar a sua luz, né? De uma forma pura? Independente de todos os detalhes, né? Independente de todas as circunstâncias que não sejam tão é, é, que são chatas muitas vezes, as burocracias, né? Enfim, tá? Mas é isso. Então, recupere a sua inocência, tá bom? Essa foi a sua mensagem, grupo 1. Vamos agora para o grupo 2. Olá, grupo 2. Então, vamos ver como que a sua voz interior pode estar atuando na sua vida nesse momento, né? Em que tipo de mecanismo ela pode usar na sua vida nesse momento que você chegou nesse vídeo, tá? Lembrando que é uma leitura coletiva, pode ser que ressoe ou não, tá bom? Pode fazer sentido ou não. Então vamos lá. A gente tem para você a carta da morte, tá? E aqui essa carta ela tá representada por um espírito realmente, um espírito no cemitério, né? Então é bem interessante, tá? A proposta aqui. Porque é como se o seu... Depois eu vou ler a mensagem da carta, tá? No final. Eu falei pro grupo 1, então só esse tarô, deixa eu falar para vocês também. Esse tarô é o Written of Soul. Não, peraí. Written and Soul Tarot, ele é bem bonito, tá? E ele é todo... A temática dele é o sul dos Estados Unidos. Então é a cultura, né? Os costumes da região, tá? É uma temática bem específica, mas ele é muito interessante. Inclusive, cada carta desse tarô, ele traz uma música também, que é uma música do soul ou do blues, tá? Desse tipo de estilo musical aqui. Depois eu vou ler para vocês a mensagem dessa carta, tá bom? Do livro. Então, você tem a carta da morte, falando aqui de um fantasma, né? Então, a sua voz interior, ela vai realmente agir de uma forma que assuste você. Ela vai tentar colocar medo, né? Então, vamos supor que você vai iniciar um projeto novo aí, uma coisa mais audaciosa, né? Não sei, uma coisa diferente dessa zona de conforto, né? Essa conversa interior que ela vai vir trazendo fantasmas, todo tipo de situação que pode te assustar, tá? Ela vai agir através do medo. Ele tem a ver com o medo, né? E é a carta da morte, né? Então aqui é muito forte que ela apareça em situações de mudança, de transformação, né? Pode ser que você, por exemplo, tenha uma dificuldade em mudar, com o processo de transformação em si, né? Seja em que aspecto for aí na sua vida, tá? Então ela age talvez exatamente nesses momentos, né? Tem uma mudança que você quer fazer, tem uma transformação que você quer fazer. Então ela vem e assusta você, né? Tenta te paralisar através do medo, tá? É interessante porque é diferente do grupo 1, inclusive, o mecanismo de ação aqui, tá? Mas a ideia é que ela vai assustar você realmente. Então ela vai trazer todo tipo de informação que você tem aí no seu inconsciente, nas suas vivências, né? Para que você fique assustada, para que você fique paralisada
né? Pelo medo de dar errado, pelo medo de não funcionar, pelo medo de mudar, né? E aqui também pode ser que, como a morte está muito associada à mudança em si, que isso tenha a ver, que talvez você tenha vivenciado mudanças dolorosas na sua vida, mudanças dolorosas, difíceis, e talvez você realmente não seja confortável com o processo de mudar. Então, isso talvez não seja algo confortável realmente, né? Talvez me vem essa ideia, não quero falar trauma, mas a ideia de alguma mudança, você pode ter vivido alguma mudança que foi muito difícil para você. Então, essa voz, ela é como se ela usa isso para assustar você, né? Ou para colocar medo realmente, para achar que não vai dar certo, que não vai funcionar, porque por esses fantasmas que você pode ter em algum momento aí da sua vida que assustam você, tá? Aqui também me vem muito forte a ideia, de repente, você viveu um processo de luto que foi muito difícil, tá? Pode estar relacionado com esse processo também, mas eu não vou entrar nesse mérito, assim, no detalhe, mas eu sinto que pode ter essa energia do luto, da perda, né? Como eu falei, talvez você viveu muitas situações de mudanças difíceis, né? Como a ideia da perda, realmente, né? Então, isso pode ser uma forma que essa voz usa de mecanismo para travar você, né? O medo da perda, o medo da falta, o medo da ausência, tudo que relaciona a um corte, né? Vamos dizer, que é a energia da morte, tá? Então é isso, assim, a sua voz ela vai atuar através do medo, muito ligado a situações de mudança, né? E assim e muita influência do passado, que é o que eu sinto, tá? Ou situações de mudanças que foram difíceis, ou perdas que foram difíceis para você, tá bom? Veja se faz sentido, tá? Eu vou tirar um conselho para você que escolheu essa carta. Aliás, eu vou ler a mensagem da carta antes do conselho. Ó, então a mensagem do livro fala o seguinte: transformação, palavra-chave: transformação, catarse, mudar, ciclos, liberar, finais, purgar. Aí ele traz um pedacinho de um texto aqui do William Faulkner, que se chama, eu não sei se é um livro ou o que que é, se eu descobrir eu coloco aqui na edição, tá? Mas se chama Enquanto Eu Morria. Quando eu era jovem, acreditava que a morte era um fenômeno do corpo. Agora sei que é meramente uma função da mente e da mente daqueles que sofrem o luto. Os nihilistas dizem que é o fim, os fundamentalistas o começo, quando, na realidade, não passa de um único inquilino ou família se mudando de um cortiço ou de uma cidade. Olha que interessante esse texto dele, né? Porque é como se, né, ele realmente traz essa ideia da morte como uma mudança, principalmente de cidade, né? Achei interessante. Mudança física, né? E aí a carta, ele fala o seguinte: a carta da morte é positiva, pois indica que uma fase importante de sua vida está chegando ao fim e uma nova está prestes a começar. Você terá que fechar uma porta para que uma nova se abra. A situação atual chegará a um ponto crítico e um final, e você entrará em uma nova fase. A morte aqui é personificada como um espírito conjurado, uma espécie de ceifador que foi inadvertidamente invocado no cemitério. Ele tira um chapéu em saudação, como se dissesse: eu estava esperando por você. Seja bem-vindo. Seu sorriso sensual e seu andar confiante o tornam sedutor, até mesmo glamouroso. E apesar de nós mesmos queremos nos aproximar, seu semblante pálido é o da mudança em sua forma mais assustadora e sinistra. Mas a morte não precisa nos assustar. No sul dos Estados Unidos, somos bastante obcecados pela morte e pela escuridão. Compomos músicas sobre isso, fazemos piqueniques em cemitérios, contamos histórias de fantasmas, organizamos desfiles fúnebres. A morte faz parte da vida. Aí ele traz o significado invertido também, mas não, acho que não faz sentido aqui na nossa leitura. E a música que essa carta traz também como uma mensagem adicional se chama Death Leather Blues, do Som House. Eu vou tirar um conselho então para você. Grupo 2, em relação à sua voz interior, que te assusta, né, de fato, principalmente em momentos de mudança, em situações de mudança. Nossa, que linda a sua cara. A sua mensagem fala sobre girar. Girar. É linda, né? Eu acho lindo esse oráculo. E ela tá
rodopiando no céu aqui, né? No meio das árvores. Linda, é como se ela está entregue, flutuando, né? Rodando, rodopiando, entregue. Simplesmente, às vezes vem essa ideia assim de você dançar nesse momento, né? E assim, eu associo essa ideia aqui, tem como se fosse um, né? Tipo um furacão, aquela espiral assim, né? Essa ideia de, no momento da mudança, de você dançar com ela, de você se entregar realmente e não resistir, você fazer parte dela, entende? Você sentir a beleza que existe nesse momento de transformação também, tá? Eu vou ler a mensagem desse oráculo para você. O segredo para uma vida encantada é lembrar-se da alegria que existe no coração da criança divina. Ela vive em você como uma força magnética, influenciando profundamente cada pensamento criativo, relacionamento, projeto ou empreendimento. Se você quer dar uma nova vida ao seu mundo adulto de responsabilidades e exigências, envolva-se com a brincadeira. Permita-se pular espontaneamente pelo corredor do supermercado ou ficar do lado de fora durante uma tempestade. Converse com as árvores, ou melhor ainda, ouça-as. Siga os vagalumes e então dê um passo adiante e inclua a brincadeira na sua agenda. Priorize-a. Corteje as maravilhas do mundo natural e você, de forma divertida, se entenderá como uma delas, né? Nossa, muito bonita essa mensagem, né? E eu gostei porque ele falou, né? Dance de lado de fora junto com a tempestade. Foi exatamente o que eu senti isso, né? Essa questão em relação à mudança, principalmente, né? De você realmente não resistir a esse processo, a deixar ele acontecer de forma natural, principalmente se é mudanças que são internas que acontecem aí, né? E viver esse processo, se lançar nesse processo. Ele traz essa energia também da criança, da mesma forma que no grupo um, né? Essa ideia de viver a experiência, né? Pela experiência em si, né? De não ter. Aqui o que eu penso é não ficar pensando muito no que está por vir. Entende? É você não pensar muito no futuro. Quando a gente fala né, muitas vezes de medo de mudança, né? É porque a gente muitas vezes foi surpreendido negativamente por alguma mudança que aconteceu, né? Muitas vezes demorou para as coisas se estabilizarem depois, e aí fica meio realmente apavorado na possibilidade de uma outra mudança, né? Então aqui a ideia é que você simplesmente não pense muito no para frente, tá? Não sei se faz sentido isso, mas é não se preocupar tanto com o estar por vir, né? É viver o momento que assim como ela, né? Rodopiar, girar, realmente aproveitar, estar entregue, né? Ao momento presente e não pensar tanto no que tem por vir, né? Até porque quando a gente, né? Os famosos, né? É meio clichê, mas a gente só tem esse momento, o momento do agora, né? Para aproveitar. Então é como se o seu conselho em relação à sua voz interior é entender a importância de estar presente na sua experiência atual, no momento presente e celebrar a vida hoje. Então, quando essa voz quiser travar você, falar, não, não faça isso, né? Porque você vai se dar mal, você já se deu mal antes, amedrontar você, aí você fala, ó, ok, né? Pode ser, pode até ser que dê mal, né? Mas nesse momento eu quero celebrar, nesse momento eu quero girar com esse passo que eu vou dar, eu quero curtir, eu quero rodopiar, eu quero ser livre, eu quero me entregar para essa experiência. É um pouco essa ideia aqui, tá? Viver o momento, né? E se entregar para ele, da forma que ele se apresenta, sem lutar, sem resistir, né? E, como eu falei para o grupo um, né? Uma forma da gente questionar nossa voz interior negativa é sempre questioná-la de forma lógica, né? Enfim, por exemplo, nesse caso aqui, que a ideia tem muito forte a questão do passado, experiências do passado ou de perdas, né? Vamos supor, se você quer dar um passo além, um movimento ousado em relação a um projeto, alguma coisa que você quer transformar. Aí a sua voz vem e fala, mas você vai perder tudo? Ah, mas você vai se dar mal igual você deu da outra vez, né? Aí você fala, tá, mas e se não, né? E se não for isso? Coloca num papel, tipo, os prós e contras do passo que você quer dar, né? Avalie o que é positivo e o que não é. Questione a sua voz interior de forma lógica, trazendo os argumentos tanto favoráveis para a sua questão quanto os desfavoráveis. E aí você pesa se é tão ruim assim mesmo como parece. Se a mudança pode ser tão difícil como a sua voz está querendo te mostrar, está querendo te assustar. Tá bom? Então é isso, grupo 2, tá? Jogue-se aí para viver a experiência, né? Rodopie com a vida também, né? Achei linda a sua carta. Então é isso.
Eu vou deixar na descrição aqui, nos comentários, não sei aonde, todas as referências, né, que eu usei, o livro que eu indico, vídeos que me inspiraram, tá? Você pode consultar aí também, tá bom? E busquem, né, pessoal, busquem informação também. Eu tô dividindo um pouco assim, eu tô trazendo aqui essa questão das sombras com questões que foram importantes para mim no meu processo pessoal, talvez no seu sejam outras questões, né? Mas enfim, vai ter outros vídeos, a gente vai falar sobre a sombra especificamente, enfim. Se vocês tiverem sugestões de temas, isso é uma coisa que eu queria falar, acho que eu esqueci de falar. Eu não quero falar só sobre a sombra especificamente nessa playlist. Eu gostaria de trazer temas diferentes no sentido geral. E muitas vezes temas mais difíceis, né? Temas que muitas vezes são mais delicados, mais impopulares de alguma forma. Então, se você tiver temas que você gostaria de discutir, enfim, de ver uma reflexão junto com as cartas, pode trazer, coloca nos comentários que eu vou estar avaliando aqui, tá bom? Então é isso. Espero que tenha feito algum sentido essa reflexão. Fiquem com Deus.